Olá, tudo bom? Meu nome é Raquel Oliveira e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os desafios e as dificuldades da maternidade nesse contexto do homeschooling. É claro que eu não vou conseguir abranger todos, né? Até porque cada mãe tem sua realidade, tem seu perfil, mas a gente vai tentar conversar um pouquinho. E a minha fala vai ser direcionada mais especificamente para as mães, né? Para as mães que estão educando os filhos em casa, que se dedicam à educação deles integral. E não quer dizer que os homens não possam ver, não vai ser interessante, pelo contrário. É muito bom que os pais estejam bem cientes, né, das dificuldades, do que a gente enfrenta no dia a dia para poder nos ajudar e nos compreender melhor. Eu vou falar um pouquinho da minha realidade, né? Eu tenho 5 filhos, a minha mais velha tem 11 anos, a minha mais novinha tem 2 anos. E o primeiro desafio, eu posso dizer que é ter um tempinho sozinha. Eu já tentei gravar os vídeos várias vezes e se a pequenininha estiver acordada, né, fica impossível. E eu educo as minhas filhas em casa e desde sempre, praticamente. A minha mais velha frequentou 1 ano só na escola, quando ela tinha 6 aninhos, mas fora isso a gente tem ensinado eles em casa e a minha realidade é estar em casa integralmente, sem ajudante. Eu falo isso porque os desafios às vezes que a gente fala, muitas mães podem não se identificar, né? Então é bom saber qual, né, a minha realidade para poder fazer esse filtro, né? E se bem que eu acho que o que eu vou falar, eu acho que é muito comum para a maioria, né? Então, o primeiro desafio que eu vejo é justamente esse, né? Da gente entender a importância da gente estar em casa 24 horas disponível para os nossos filhos, nosso esposo, nossa casa. É claro, a gente sabe que há mães que conseguem educar em casa mesmo trabalhando no período parcial, né? Às vezes o pai fica outro período, tem alguém, mas como eu tenho participado de muitos grupos, tanto no WhatsApp, no Facebook, a maioria, a realidade é mais semelhante à minha, né? Então eu vou direcionar a minha fala mais para essas mães, né, que estão em casa 24 horas por dia, a maioria também não tem, né, quem ajude assim o tempo todo. Então, o primeiro desafio que eu vejo é trabalhar na mente, né, porque hoje a gente é muito cobrado, né, cobrado que se trabalhe fora, cobrado que tenha uma profissão, aí quando tem profissão tem que colocar em prática. Eu digo que o melhor lugar para você colocar em prática tudo que você aprendeu em qualquer curso que seja é dentro de casa, né? Porque o homeschooling ele exige isso da gente. Porque não é só sentar 1 horinha com a criança e ensinar-lhe o português e a matemática. A gente entende que o homeschooling é um estilo de vida, né? Não é simplesmente uma opção de educação formal, né? Mas é um estilo de vida. Você ensina desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você tem aí uma bagagem, né, que você vai passando para os seus filhos e tem muita coisa para ensinar. Então, eu tô aqui com uma cola para não me perder. E o primeiro desafio que eu coloquei foi esse, que muitas vezes tem muitas mulheres que abrem mão, né, de carreiras. Eu conheço algumas que já estavam aí no mercado há muitos anos e tiveram essa percepção, esse chamado para ensinar em casa e abrir mão de carreira. Então isso tem que estar muito bem elaborado na nossa cabeça, né? Que nós não estamos perdendo nada, né? Ah, eu estou deixando de... Não, a gente está ganhando, né? Nós estamos investindo na educação dos nossos filhos e tem que ter bem isso na mente para que não seja sucumbido pelas pressões, né? A pressão da sociedade, a pressão da família, às vezes até dentro, quem frequenta a igreja, né? Às vezes até dentro da igreja mesmo a gente encontra essas pressões, essas cobranças, mas é um desafio que deve ser passado por cima. Ah, outra coisa, eu queria, antes de falar dos desafios, né, embora eu já tenha começado a falar, diferenciar desafio e dificuldade. Eu não consigo ver desvantagens, na verdade. Desafios e dificuldades é diferente de desvantagens.
tudo que eu vou falar eu não vejo como desvantagem. Na verdade, é até algo que eu queria achar. Eu queria achar uma desvantagem do homeschooling e eu não consigo achar. Eu acho que eu sou muito fã da educação domiciliar, porque eu vejo algumas dificuldades sim. Mas eu não vejo dificuldade como algo desvantajoso, né? Mas são coisas que a gente tem que superar. E toda vez que eu penso em algo que me faz lutar, correr atrás e superar, eu vejo mais ainda como vantagem. Então, quando eu falar aqui, quero deixar bem claro isso, eu vejo como dificuldades, mas não como desvantagens. Então, a primeira dificuldade seria essa, né? O fato de estar em casa integralmente nos dá uma intensidade muito grande na relação com nossos filhos, né? A gente não tem aquele tempinho, de 3, 4 horas que a criança está na escola, que a gente vai lá, arruma, faz comida, arruma tudo, tem um tempinho para pensar. Não, né? É muito intensa essa relação. Mas eu também vejo como vantajosa, né? Eu brinco que estar com eles 24 horas nos ajuda a exercitar muitas virtudes, né? O fruto do espírito, né? Paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão, tudo aí vai ter que ser exercitado. Que realmente requer bastante da gente estar, né, o tempo todo lidando com eles, ensinando não só as matérias, mas lidando com as birras, com as brigas entre irmãos, né? É também um desafio muito grande a gente aprender a lidar com as diferenças, né? Cada um tem uma personalidade, então você vai aprendendo com cada um deles a lidar. Às vezes a gente pensa só na questão da matéria, né? Ele aprende mais vendo vídeos, outro aprende mais. Mas no dia a dia, até na forma de chamar atenção, de corrigir, de admoestar, a gente percebe que cada um precisa de uma forma especial. Então, esse contato com as crianças o tempo todo se torna algo muito intenso e é algo que a gente tem que administrar bem na nossa mente, no nosso humor, na nossa forma de falar, que às vezes a gente acaba se chateando, que não tem tempo, não consegue pensar. Uma vez eu brinquei, eu peguei um cronômetro, eu digo, eu vou ver quanto tempo eu consigo fazer uma tarefa assim sem interrompida. E o tempo máximo que eu consegui foi 10 minutos, assim, eu vi, mãe, né? A não ser que você coloque, às vezes, eu preciso fazer algo como agora, né? Gravar um vídeo, então você coloca na televisão e a coisa relaxa, né? Eu digo que é a babá, que a gente usa de vez em quando, que ela ajuda. Lá em casa a gente tem feito muito pouco uso da televisão e é uma realidade que eu vejo na maioria das famílias também que educam em casa, esse uso reduzido, né, da televisão, mas ela sendo usada na hora certa, com os programas corretos e às vezes até mesmo para dar uma distraída não faz mal nenhum, né? Então, outro desafio para a gente que fica o tempo todo em casa é administrar bem o lar, né? Como o pessoal me pergunta muito, mas como que faz para dar conta do estudo e das tarefas domésticas, da comida? O que não difere muito, né, daqueles que não estudam em casa. É saber administrar o tempo e saber conciliar ali as nossas tarefas enquanto eles estão estudando. E uma coisa que é legal é quando você não tenta reproduzir o ambiente da escola, é que a cozinha da gente vira uma sala de aula, o banheiro da gente vira sala de aula, né? Então, às vezes, a gente está limpando ali, eles estão no corredor. As maiores não, as maiores já conseguem ficar sozinhas mais tempo. Mas quantas vezes eu estou fazendo comida e o mais novo está sentado no chão, eu dou uns feijõezinhos ali para ele contar. Aí a outra vem, me ajuda a cortar, enquanto tá cortando, eu vou mandando colocar de 2 em 2, de 4 em 4, as rodelas de tomate. Então, a nossa casa toda vira um ambiente escolar e todo momento é momento de ensino, né? Não quer dizer que a gente vai ficar 24 horas pensando o que eu vou ensinar agora, o que eu vou ensinar agora, mas as situações elas surgem, né? Então a gente tem que de fato se organizar, né? E cada mãe vai ter uma forma melhor de se encontrar, né, nessas tarefas. Algumas gostam de fazer um planejamento, né, de qual dia, tudo e ter tudo no papel. Outras já conseguem mentalmente já se organizar. Eu sou daquelas que eu preciso ter tudo no papel, tanto é que tô aqui com a minha colinha e eu gosto de ter anotado o que eu tenho que fazer, quando fazer, que dias fazer,
para não me perder, né? Porque é tanta coisa e, de fato, se a gente não tiver um mínimo de organização, e eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com rotina, com organização, né? Eu escuto muito dizer assim, ah, mas eu não sou organizado, eu não vou conseguir. Gente, qualquer um que tenha a disposição de mudar, né? Que tenha a disposição de superar seus limites, suas limitações, consegue sim. Outro desafio é o financeiro, porque quando a gente não está trabalhando fora, normalmente o orçamento ele cai um pouco, então. Mas por outro lado, você tem uma economia muito grande em relação a material escolar, a mensalidade, né? Mesmo quem estuda em escola estudava, né? Em escola pública tem sempre um material, é um uniforme, é um gasto com lanche. Então uma coisa acaba compensando outra. E a gente vai ter que aprender a ter prioridade, né? Porque às vezes a gente diz, ah tá, então eu não preciso comprar livros, não tem mensalidade e vai sobrar muito dinheiro e eu vou fazer o que com isso? Não é assim. E até dentro dos materiais a gente vai ter que ter uma escala de prioridades, né? O que de fato a gente precisa comprar. Porque no universo do homeschooling também a gente tem muita coisa legal, né? E tá sempre chegando material novo. E a vontade que dá é de sair comprando tudo, né? Vou investir na educação do meu filho, então eu saio comprando tudo que vê pela frente. Então tem que ter um cuidado aí na administração do material, do gasto, né? Não só nas tarefas, mas nessa parte também de selecionar o que de fato precisa e o que não precisa. O segundo desafio que eu coloquei aqui é acreditar que é capaz. E também é algo que eu escuto muito. E às vezes tem mães que escrevem pra gente, entram em contato e dizem, ah, eu queria tanto fazer, só que eu não dou conta, eu não vou conseguir. Aí eu sempre pergunto, mas por quê? O que você não vai conseguir? É questão intelectual, inteligência, né? E assim, não, é porque eu não vou conseguir dar conta com a rotina e também eu não sou muito boa em matemática, essas coisas. E eu queria deixar, pra mim é uma coisa muito forte, que todo mundo é capaz, né? A diferença é se eu acredito que eu sou capaz ou se eu quero de fato fazer, se eu entendo que é o melhor pra mim, que é aquilo que Deus realmente tem direcionado a minha família. Porque as outras dificuldades a gente supera, né? Eu acho que a grande palavra do homeschooling é superação, né? A gente vai superar os nossos limites, nossas dificuldades, então a gente é capaz sim. E na verdade a gente acostumou a terceirizar tudo, não é verdade? A gente acostumou desde a educação dos filhos, a gente acostumou a terceirizar comida, costura, então dificilmente a gente faz alguma coisa pela gente mesmo, né? A gente está sempre recorrendo a outro. Então, quando a gente começa a educar em casa e a gente tem um outro estilo de vida, a gente começa a aprender a fazer as coisas em casa. E é algo também muito comum entre as famílias com quem a gente conversa, é que a maioria acaba tentando fazer tudo em casa, até construção. Então a gente vê gente fazendo guarda-roupa, né? Ou então pintando parede. É muito legal, porque são coisas simples, outras bem mais complexas, mas assim, a questão do tentar, do fazer, do aprender. E o que eu tenho lido muito é que um dos grandes benefícios da educação domiciliar é tornar nossos filhos autodidatas. Eu acho que é o grande alvo, né, das famílias é ver os filhos aprendendo eles por si só e um grande exemplo para eles é ver os próprios pais, né, se tornando autodidatas, superando os eu não consigo, né? Então, é tirar essa mentalidade da terceirização e pegar para si, né, a responsabilidade de fazer, né? Ah, mas eu não sou péssima em física, sou péssima em química. Calma, vai chegar lá, né? Às vezes eu vejo mães com filhos ainda com 2, 3 anos. Ah, mas eu não vou dar conta de ensinar isso e aquilo. Calma, uma coisa de cada vez. E hoje a gente já tem recursos para muita coisa. Então, eu acho que essa questão de matérias, de ensinar, eu acho que acaba sendo secundária.
O grande problema é eu não vou dar conta de ficar com eles o tempo todo e arrumar casa, fazer comida, estudar. Consegue sim, né? Principalmente se tiver o retorno dessa... pegar para si, né? Acreditar que é capaz sim de fazer aquilo que a gente acostumou terceirizar, retoma, né? A credibilidade nas nossas capacidades. Às vezes a gente não se conhece. A gente acha que não consegue. Eu não vou conseguir fazer isso. Não vou. Mas já tentou? Já parou para estudar sobre o assunto? Né? Coisas simples. Gente, ó, sem brincadeira. Às vezes uma vez eu conversei com uma mãe que ela achava que ela não ia conseguir fazer a comida. Mas eu não sei cozinhar, eu não aprendi a cozinhar. E acabava dando muitas coisas assim industrializadas. Mas você não sabe cozinhar, mas você já tentou? Todo meu bolo sólido, meu feijão não fica... Você já estudou? Você já comprou livro sobre o assunto? E hoje a gente tem internet, né, gente? YouTube tá aí, né, com passo a passo para tudo. Aí eu desafiei e ela correu atrás, entendeu, disse, não, vou tentar então. E hoje ela é ótima cozinheira. Eu falo isso a começar de mim, gente. Eu, como a maioria de vocês, né, eu fui criada para ser homem. Eu não fui criada para ser uma mulher. Como assim? Ideologia de gênero? Não é isso. Que meus pais, assim como a maioria, nos criaram o quê? Para estudar, ter minha profissão, minha independência. Então, tudo que eram tarefas femininas foram deixadas de lado. Eu não precisava aprender a cozinhar, a passar, a costurar um botão, a ensinar, a ter paciência com criança, a lidar com bebês, com criança. Nada disso eu precisava, né? Então, quando a gente cresce e precisa exercer essas tarefas, a gente fica, mas eu não sei, eu também não sabia. Não sabia muita coisa que a educação domiciliar faz a gente aprender, porque a gente precisa ensinar, né? Então, o grande exemplo, né, os nossos filhos vão nos ter como maiores exemplos. Então, é superar essas eu não posso, pode, eu não consigo, consegue, né? Vamos tentar. Pode até ser que, de fato, haja alguma outra coisa que a gente não consiga dar conta, mas primeiro tem que tentar para dizer, eu não consigo educar meus filhos. Já tentou? Vamos tentar primeiro, né? Outra coisa aqui, ó, superar nossas limitações. Mas eu não vou saber alfabetizar. Eu não sei outra língua, como é que eu vou ensinar inglês? Eu não sei dirigir, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Autodidata, nós temos que abraçar essa ideia, né? Eu não sei, eu vou aprender, né? Foi o que eu falei agora há pouco. Colocar essas limitações diante de Deus, né? E pedir para que Ele nos dê coragem, nos dê força. Coisas simples. Às vezes, eu preciso saber dirigir para ser uma mãe homeschooling. Não precisa. Mas se souber, você vai ganhar uma liberdade boa aí para levar os filhos para passeios, para parques, para encontros com outras famílias, né? Às vezes eu vejo mães com dificuldades porque tem que esperar o marido chegar à noite, aí acabam perdendo. Superar, né? Eu conheço uma mãe que ela queria muito aprender, ela sabia dirigir, ela tinha carteira, mas ela tinha muito medo. Ela disse, eu não consigo. E ela estava perdendo muitos passeios, muitos encontros. E a gente conversou muito sobre essa questão do eu não consigo. Não estou dizendo assim, eu posso tudo, é só ter pensamento positivo. Não é isso. É a questão do se dispor a tentar. Eu já tentei, o que eu estou fazendo para superar essa limitação, né? Não é questão de pensamento positivo, não. É questão de colocar a mão na massa, de tentar, de correr atrás, de vencer esses medos, né? Então vamos lá, senão eu falo demais. Eu queria falar do terceiro desafio para mim, a desescolarização. A gente tem assim a escola carimbada na gente, é muito forte. Por mais que a gente chegue uma hora que veja, não é a escola que eu quero para mim, o modelo escolar está muito forte. Quer ver? Quando eu encontro uma mãe com um filho de 2 anos e diz, qual o currículo que eu vou usar? Eu vejo como a gente tem a escola acorrentada na gente. Porque sempre se ensinou, até 2, 3, 4 anos, ninguém se pensava, o que eu vou ensinar para o meu filho? Vivia, é a vida, né? E quando a gente começa a ter essa preocupação, o que eu tenho que ensinar para o meu filho de 2 anos de idade, é porque a gente já
colocou na gente que tem que ter um currículo, tem que seguir um passo a passo. E não só para os bebês, mas muitas vezes a gente quer trazer aquele modelo escolar para dentro de casa, de horário, de cobranças, de lugar, né? E eu digo isso porque quando eu comecei o ensino mais formal, né? Minha filha mais velha ali com seus 6, 7 anos. Ah, mas antes disso você não ensinou nada? Gente, é claro que ensinava, mas era aquela coisa que eu digo que é natural, um processo natural de ensino. E eu lembro que eu queria que elas ficassem, ela, né, a mais velha, ficasse sentada numa posição escolar, pegasse um ambiente, né, tem que estar sentada na mesa, naquele horário. E, sabe, eu percebi que não estava sendo tão proveitoso quanto eu queria, principalmente porque eu estava com ainda a escola na cabeça, os prazos, né, até tal dia tem que aprender tal coisa, nesse ano tem que ver isso. Eu não estou dizendo que você precisa fazer um unschooling, não vai copiar nada da escola. Não é isso. A gente tem que ter metas, tem que ter objetivos, tem que ter padrões, mas a gente tem que se livrar do padrão escolar, daquele modelo, né? E achar que só daquela forma que se aprende. Tem muitos vídeos, muita palestra já falando sobre esse assunto, e é interessante que a gente veja para que entenda que a educação domiciliar é mais do que ensinar português, matemática, história, geografia e tal. Como eu falei no início, é um estilo de vida. Quando você abraça essa ideia, você consegue se libertar de muita coisa. E você, até desse modelinho de sentado na posição que a gente quer, né? Às vezes, quantas vezes minha filha senta no meu pé, eu tô passando roupa e ela, mãe, eu vou sentar aqui para fazer isso aqui que eu não tô entendendo. E ela sentadinha ali, a gente vai conversando, eu vou ensinando. E são coisas, às vezes, que no início eram inconcebíveis para mim. Né? Eu achava que tinha que ter aquele horário rígido, de tal a tal horário. Eu rio quando eu lembro de uma mãe que ela disse que botava até recreio. Não que eu não possa ter, não tô querendo aqui botar uma regra, mas é mais leve quando a gente consegue tirar alguns paradigmas da escola, né, da nossa mente. A coisa flui bem melhor, né, e frustra bem menos. Então, o terceiro que eu coloquei foi desescolarizar. E tem os vídeos bem legais, que procurando na internet, no YouTube tem. Quarto, disposição para estudar. Não para o filho estudar, para você estudar. Isso mesmo. Aqui no Brasil a gente está engatinhando, né? Embora a gente tenha famílias aí já com filhos na faculdade, mas ainda era uma coisa muito, não digo secreta, mas era muito individual. A gente percebe que havia muito medo. Enfim, nós não temos nada pronto, né? A gente percebe que currículos prontos nos Estados Unidos, em inglês a gente tem um universo aí de material incrível, né? Mas aqui a gente ainda não tem, né? A gente está começando agora, de 5 anos para cá, né, ou até menos, a gente percebe um crescimento maravilhoso, né? De blogs, de site, de material. Graças a Deus a gente está já começando a produzir. Mas é um nada em relação a tudo que a gente precisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar esperando pronto? Não, a gente vai estudar. E eu falo isso muito com as mães, principalmente dos pequenos, né? Às vezes a mãe ali com o filho de 2, 3 anos, o que eu vou dar pra eles? Fala o seguinte, não dê nada não, vai você estudar. Mas meus filhos já são grandes e não dá tempo. Não, tire pelo menos o estudar contínuo, né? A gente tem que estar sempre estudando, sempre buscando atrás. Mas para quem está começando o homeschooling, gaste em 1, 2 meses, no mínimo, né? Para estudar. Vai ler. A gente hoje já tem, assim, infinitos não, mas uma grande quantidade, né? De sites com material, muitos artigos. Então vai ler, vai estudar. E para quem já está com a mão na massa, se você vai ver que seu filho está com alguma dificuldade em alguma matéria, senta e estuda com ele, né? Eu fui ensinar
de visão para minha filha, eu percebi que eu não sabia exatamente por que algumas coisas aconteciam. Eu sempre fui aquela aluninha certinha, nota 10 e tal, mas era automático. Eu fiz porque me ensinaram. E eu queria explicar para ela e eu vi que eu não sabia. Então o que eu fiz? Eu fui estudar. Fui para o YouTube, assisti vídeo, professoras dando aula, peguei livros para entender, ábaco, e foi muito legal porque eu aprendi. Né? Então, o desafio para a mãe é encontrar um horário, porque a gente está sempre assim, correndo, né? Sempre correndo. A gente dificilmente encontra um tempinho ali para a gente, mas é preciso separar um horário para estudar sobre diversas coisas, né? Assuntos sobre a educação domiciliar, sobre alguma disciplina que a criança esteja com dificuldade, sobre o universo da educação, enfim. A gente tem que retomar a nossa carreira de estudante, né? Ter essa disposição e gostar de ler. E quem não gosta de ler, lê sem gostar, né? Igual a gente faz com criança. Ah, não gosto dessa comida. Tudo bem, come sem gostar. Então, não gosta de ler, vai ler sem gostar. Porque é muito importante. A gente não pode ter preguiça, a gente não pode ter, eu não gosto muito. Mas é muito importante, gente, que a gente esteja sempre reciclando, correndo atrás, aprendendo, para que a gente possa dar o melhor, né, para os nossos filhos. Quinto aqui, administrar o tempo para ter tempo de estar com eles, né? Eu digo que a patroa mais exigente que a gente tem na nossa casa, ela não dá trégua. Se brincar, ela ocupa a gente da hora que a gente acorda e não digo que nem a hora que vai dormir, porque por ela a gente nem dormia. O que não falta é coisa para fazer em casa. Roupa, comida, e sempre aparece alguma coisa. Então a gente tem que priorizar estar com eles, porque muitas vezes a gente corre o risco de o fato de estar em casa não quer dizer que a gente está com os nossos filhos. Muitas vezes a gente se envolve nas atividades e o dia passa e a gente não reservou tempo para as crianças. E o fato deles estarem com a gente em casa o tempo todo, né, nos dá a falsa sensação de que a gente está dedicando tempo para eles. Mas eles estão aqui o tempo todo comigo. E muitas vezes a gente passa um dia inteiro e não senta, e não olha o filho no olho, e não conversa, e não brinca. Às vezes senta até para estudar, sente-se naquela matéria, mas a gente tem que administrar nosso tempo de forma que a gente consiga estar com eles, né? E às vezes até mesmo na hora de ensinar, a gente lê aqui, mas eles precisam muitas vezes que a gente sente, principalmente nessa idade menorzinha, né? A gente precisa parar, sentar, e principalmente para a leitura. Uma coisa muito importante, mesmo dos filhos grandes. A gente só vai ler para eles enquanto eles não sabem ler. Não. Mesmo com filhos maiores, grandes, já eu ouvi esses dias uma mãe que com um filho adolescente diz, mas eu leio para eles ainda, de que legal. Eles gostam e é importante. E a gente aprende também, é um tempo precioso. Então, marca lá na sua agenda. E eu fiz isso comigo. Eu percebi que eu tinha que ter ali marcadinho, tal hora eu tenho que parar. Esteja a casa como estiver. O que precisar fazer eu faço depois, mas eu vou parar para estar com eles, né? Porque realmente a gente é engolido pela rotina da casa e a presença deles ali sempre com a gente nos dá a falsa impressão que a gente está gastando tempo com eles, mas muitas vezes não está. O outro desafio é o equilíbrio. Essa palavra é chave. O equilíbrio foi algo que a gente perdeu há muito tempo, né? Lá no Éden. A gente sempre está tendendo aos extremos. E o que tem a ver isso com a educação domiciliar? A gente corre dois riscos. Ou de exigir demais, né? Se vê aquela coisa assim de cobrança e muito... tem que estudar isso e aquilo, outro. E a criança, às vezes, muitas vezes a gente tira da escola para ter mais tempo, mas em casa enche de tantas tarefas, e esporte, e cursinhos para suprir essa outra disciplina, e exigimos tanto que fica sufocante. Por outro lado, a gente corre o risco de cair naquilo de, não, tá estudando em casa, é mais leve,
e acaba indo para o desleixo. Hoje não quer, ele não tem que ser uma coisa divertida, e tem mesmo. Eles têm que aprender a ter prazer na aprendizagem. Mas muitas vezes, dependendo da idade, eu lembro da minha mais velha, ela no início, assim, com uns 7, 8 anos, ela não queria. Mãe, eu não quero, eu não gosto. E eu achava, mas eu devo forçar, eu não devo, eu tinha muitas dúvidas. E eu pedia muito a Deus isso. Me ajuda a achar um equilíbrio. Porque ela não pode fazer só o que ela quer, mas ela também precisa, eu não quero, né? Fazer com que isso seja algo chato, algo forçado, algo que não tenha alegria. Então a gente foi tentando e algumas horas, filha, não quer, mas precisa. E aos pouquinhos a gente foi conseguindo chegar, né? Hoje ela não reclama, ela gosta. E sem os exageros, né? A gente pegava livro didático, tinha lá 48 exercícios de soma. Fazia um pouco, eu percebia que ela tinha entendido, tinha conseguido fazer mais um pouquinho, não precisava completar aquilo tudo, né? Às vezes o livro didático ele é feito ali para o ambiente da escola, né? Que o professor tem que ter tempo de olhar todo, então tem que ter muito exercício para que ocupe o tempo das crianças a fim de que ele possa dar conta. Então, em casa, a gente pode ter essa flexibilidade, né? Equilíbrio e flexibilidade. Eu acho que são duas palavras que andam juntos, mas tomar cuidado, né? Não exigir demais e também não exigir de menos, né? Para que haja um fruto, né? A gente veja a coisa andar no seu tempo, no ritmo de cada criança, mas sempre buscando o equilíbrio. E é um grande desafio, não estar nos limites, né? Nos extremos. Outro, vamos lá. Comparação e cobrança de outros. Gente, isso a gente tem visto, independente de educação domiciliar, a comparação, né? Meu filho é assim, o filho de fulano já faz isso, já sabe aquilo. E às vezes entre os próprios filhos, né? Lá em casa eu tenho a minha segunda filha, ela aprendeu a ler muito cedo e antes dos 6 anos ela já lia muito bem, muito bem. Aí o que acontece com os que vêm depois? A gente acaba querendo que siga aquele padrão, né? Então não precisa nem comparar com a grama do vizinho, não. Dentro de casa mesmo a gente acaba fazendo essa comparação e isso é muito ruim. Comparar metodologia. E aqui, assim, vale a pena a gente ter em mente o seguinte: cada família tem sua realidade. E eu sofro muito com isso, que às vezes. E o bom é que estar em grupos é legal, porque quando a gente conversa com outras mães, a gente vê que todo mundo tem essa mania, né, de comparar. E quando uma mãe coloca lá o que fez com o filho, eu fiz essa maquete do planeta, do sistema solar, aí outras dizem, eu não dou conta, eu não consigo, nunca fiz isso. E a gente fica comparando, né? E é realmente um desafio. Eu tenho lutado para não me frustrar quando eu vejo outras mães fazendo tantas coisas legais, ensinando tantas outras coisas. Eu digo, poxa, eu queria tanto. Mas cada família, de fato, tem sua realidade, cada mãe tem sua limitação, né? Então, eu com 5 crianças, tendo ainda 2 pequenos, eu não vou conseguir fazer tudo o que uma mãe que tem 2 filhos, ou tem até muitos, mas são filhos já maiores, que já são mais independentes. Cada um vai conseguir dentro do seu ritmo, dentro de suas capacidades também. Tem famílias que têm uma estrutura familiar que permite viajar, que permite ter materiais mais ricos, digamos assim, acesso às crianças. Então, a gente não pode ficar comparando. E eu sempre digo assim, talvez meus filhos não vão ser tão bem preparados, não vão ser tão... Eu não gosto da palavra inteligente, né? Mas digo assim, talvez eles não vão falar 5 línguas, talvez eles não vão dominar astronomia e tantas outras coisas, mas isso não quer dizer que vão ser menos, que vai ser algo inferior, né? E essa comparação, ela acaba limitando a gente. Então a gente acaba
eu não vou dar conta e tal, então também não vou fazer. Não, gente, cada um no seu ritmo. E o que é bom para o seu filho, ou o contrário, às vezes o que é bom para aquela criança, para aquela família, não vai ser bom para a sua, né? E também, às vezes, a gente acaba surpreendendo. A gente acredita que, porque eu não fiz isso, eu não tenho um esqueleto humano dentro da minha casa, eu não tenho o globo interativo, um globo que tem... Calma. Às vezes, os nossos filhos, eles vão bem além daquilo que a gente acredita e que a gente fornece, né? Então, não compara, não. Cada família tem sua realidade e compare você com você mesmo, né? O que eu posso fazer? Eu estou fazendo isso aqui, eu posso fazer algo melhor? Eu posso aprimorar? Eu posso ir além daquilo que eu acho que dá para fazer? Compare sempre você com você mesmo, com aquilo que você pode melhorar, mas não compare com o dos outros, nem os filhos, não, né? E é uma coisa que a gente faz sem perceber. Quando a gente vê, a gente está comparando as crianças e eles sofrem, né? Porque, fulaninho já tá lendo com 4 anos e você ainda não aprendeu aí, ó. E até nos maiores também, você não vê, já tá falando língua, já tá no, né? Mas você tem, ele tem o material necessário, as ferramentas necessárias. E se não tem, é porque você não tem como dar as ferramentas ou porque é algo que você não se ligou, não teve a iniciativa. É isso que a gente tem que observar, né? Se a gente está fazendo o nosso melhor. Mas nunca ficar comparando, não. Deixa eu ver aqui. Um outro desafio é preparar os filhos para lidar com as crianças que frequentam a escola, né? Na verdade, com as crianças do mundo. Às vezes, pelos nossos filhos estarem muito perto da gente, a gente está sempre orientando, sempre corrigindo, sempre educando, aquela coisa intensa. Quando eles encontram com outras crianças, eles sentem uma diferença, né? Sentem diferença porque às vezes eles não conhecem as mesmas, não, né, os mesmos desenhos, eles não têm as mesmas mochilas, eles não têm o mesmo linguajar. Então, eu não vejo isso como algo negativo de forma alguma, desde pequeno, que eu sempre falei que nossos filhos eles têm que aprender a lidar com a diferença, né? A pessoa diz, vamos para a escola para aprender a lidar com a diferença. Não, ele começa a aprender em casa. E não é com a diferença do outro, é com a diferença dele. Meu filho, aqui em casa é assim. Olha, aqui a gente não faz isso. Por quê? E das motivações, explicar, né? As crianças ela têm uma capacidade de compreensão muito maior do que a gente imagina. Então, mostrar para eles que há outras crianças que são educadas em casa. Isso não é algo do outro mundo, não é algo que vai fazer deles, não vão frustrá-los nem traumatizá-los. E também a escola ela proporciona, não é isso que causa nas crianças, por favor, não vou dizer aqui que a escola traz não faz nenhuma criança ficar agressiva, não faz nenhuma criança ficar mal educada, não é isso. Mas pelo fato das crianças passarem muito tempo lá, a convivência com outras crianças é na escola e os pais não estão lá para ver, para corrigir, para dizer, meu filho não é assim não. Então, e a gente tem essa facilidade. Geralmente, quando eles estão com outras crianças, a gente também está, né? Então, a gente consegue... E a gente percebe que muitas vezes eles ficam um pouco mais... eu não sei qual a palavra, eu não posso dizer mais inocentes, mas é uma lida diferente, né? A escola ela é competitiva, né, por si só. As crianças aprendem a falar mais alto, elas têm que falar gritando para ser ouvidas, elas têm que correr para conquistar o espaço delas. Então eu percebo que elas ficam mais competitivas, elas ficam mais agressivas. E entenda, o mal está no coração. Não estou dizendo que a escola causa isso. Mas pelo fato de não terem ali a oportunidade de serem ensinadas e corrigidas no momento em que estão, né, no convívio, acho que acaba intensificando, né? Então a gente tem que também, como mãe, ter esse olhar de cuidado, de lembrá-los de certas coisas quando estão em contato com outras crianças e de não deixar com... Às vezes eu vejo a vizinha vem, sabia que isso, que são novidades bem que chegam, né, principalmente no ambiente escolar, e elas fazem aquela cara de, do que ela está falando, né? E não necessariamente de desenho, mas de, às vezes, um linguajar, um brinquedo novo,
que está rolando, né? Não é nada fim do mundo, não. Mas que a gente tem que estar preparado para lidar com essas crianças que frequentam a escola e não têm, às vezes, o mesmo caminhar, né? Os mesmos valores, às vezes a forma até de matérias, digamos assim. Na escola, às vezes a criança já viu algo e chega, eu já vi isso e isso, você já viu? Você já sabe? Eu acho que talvez esse seja um desafio até maior do que um simples brinquedo, um desenho. E já aconteceu isso com a minha filha. De chegarem, mas ali foi algo desproporcional. Foi uma pessoa bem intencionada que queria fazer um projeto de química e ela perguntou para minha filha, que na época estaria, digamos, equivalente ao quarto ano, disse, você sabe o que é pi? Ela fez, pi? Você não estudou ainda isso, não? Foi um pouquinho de falta de conhecimento da pessoa, né? Porque pi, que é 3,14, né? Não lembro bem, ainda vou estudar de novo para ensinar para ela. Não era para ela nem ter noção do que é isso, não tá na época ainda. Mas aí ela chegou em casa aí chateada, mãe, eu não tô aprendendo, mãe, ela me perguntou o que é pi, eu não vi isso ainda, mãe, eu tô atrasada. Eu falei, calma, filha, mesmo que você estivesse na escola, você não veria. Mas mesmo que fosse a época ainda de ver e ela não viu, é mostrar para eles que a gente não tá na escola, a gente não precisa seguir aquele calendário da escola, né? Então, tem coisas que eles vão estar adiantados, tem coisas que eles podem estar atrasados, porque eles estão no ritmo, mas não tem pressa, né? Ele vai ver, né? E essa comparação e esse contato com as outras crianças, eles têm que estar preparados para saber isso também, que às vezes vai dar uma diferença e também o outro lado, né? Às vezes eles vão estar bem lá na frente e não deixar que isso seja motivo de orgulho, de vaidade. Ela nunca ouviu falar de Da Vinci, ela não sabe quem é Mozart. São coisas que às vezes em casa a gente tem a oportunidade. Eu digo para elas que é sempre um privilégio, ó, filha, você está tendo o privilégio de ver isso, de estudar isso. Então, né, não deixar que seja motivo para, eu sei, ela não sabe. Nem para um lado, ela sabe, eu não sei, eu sou burrinha, eu tô atrasada. Nem o outro lado, né? Nunca ouviram falar da lei de gravidade. Então, preparar as crianças também para lidar com esse ambiente lá fora. O outro desafio é contar com o apoio do marido. Porque sem o apoio dele, gente, é impossível, né? E quando eu digo isso, há pais que conseguem sentar e ensinar matemática, né? Tem mães que dizem, essa área para mim é muito difícil, meu marido toma conta, beleza, né? Ou em história. Mas muitas vezes o apoio do marido vai ser simplesmente o apoio moral. E esse apoio, gente, não é simples. Lá em casa, eu falo que se não fosse o apoio do meu esposo, eu não conseguiria de jeito nenhum. Não é só o apoio, não, eu concordo, eu quero homeschooling, vai com Deus, né? Mas o apoio dele de entender as minhas limitações, né? Às vezes a gente produz lá em casa, a gente consegue sentar, eu sento com as meninas, a gente estuda e vê um monte de coisa, e ele chega em casa, eu conto tudo, mas ele olha a casa e a casa tá de cabeça para baixo, né? Eu digo que hoje eu consigo não deixar o caos se instalar lá em casa, é proibido. Mas muitas vezes fica de um jeito assim que não é o melhor. Eu sei que ele chega em casa, quando ele entra na porta, o que ele gostaria de ver, como eu gostaria de ver, como as crianças gostariam de ver, é um ambiente bonito, arrumado, limpo, cheiroso. Mas nem sempre isso é possível, né? Às vezes a janta é um pão com ovo. Por quê? Porque não dá tempo, né? A gente se dedicou a um projeto e ficou ali, dedicou muito tempo, e a hora passou, e quando eu vi, ou então numa leitura, a gente estava lendo o livro, e mais um capítulo, só mais um, e quando a gente vê, a gente passou a tarde toda lendo. E ele chegar em casa e compreender isso, compreender que a coisa nem sempre vai andar no ritmo que a gente quer, já é para mim um apoio e tanto, né? Ele chegar e dar palavras de apoio, né? Você consegue, eu te ajudo aqui, a gente corre atrás. A questão do apoio em relação às finanças, né? Compreender que muitas vezes vai ter que mexer no orçamento e guardar uma verba para a gente material. Eu queria fazer isso, mas vai precisar gastar tanto. Então, esse apoio do marido é fundamental. É um desafio e tanto, porque sem eles a gente
não vai muito longe não. É para tudo, né? Eu tô me limitando aqui à educação domiciliar. Então a gente precisa muito que eles nos apoiem, seja colocando a mão na massa de ensinar, mas nem sempre isso é possível, né? Dependendo do horário, realmente não é possível, mas esse apoio da compreensão e do estar ciente da nossa realidade, que é diferente, né? De não ter aquele tempinho para dar aquela geral. Mas a gente tem que... Lembra do desafio lá de cima, né? De administrar a casa, para que não possa ficar um caos que... Para a educação domiciliar acontecer, para que as crianças aprendam, o ambiente conta muito, né? O ambiente equilibrado, um ambiente limpo, saudável, bonito, harmonioso, né? A Charlotte Mason que fala, né? Eu não estou lembrada exatamente da fala dela, mas da importância do ambiente, né? Do belo. E a gente tem que cuidar muito, né? Para que, eu ensino em casa, eu fico com eles o tempo todo, então é assim mesmo. Você sabe, casa com criança é assim. Eu digo, peraí, vamos lá, né? Casa com criança não vai ser aquela casa bonita de revista com tudo no lugar. Mas casa com criança não pode ser uma casa com caos. E eu não sei se eu botei isso, não botei aqui não como desafio não. Mas um desafio da mãe que educa em casa é fazer com que as crianças estejam inseridas nesse ambiente, nas tarefas, né? Elas também têm que proporcionar esse ambiente limpo, bonito, agradável. Elas são responsáveis também por isso. Então, pra gente é muito mais fácil chegar lá e fazer tudo. É mais rápido, é menos cansativo, mas isso também eu falo que é matéria indispensável da educação domiciliar. É uma matéria que eu tinha na quarta série, na minha época, né? Sei lá, 30 anos atrás. Ou mais, era Educação para o Lar. Não sei quem teve, né? Educação para o Lar era uma matéria que a gente tinha na escola. A gente aprendia a fazer comida, algumas pinceladas de finanças. E eu digo que é matéria lá em casa. Educação para o Lar. Né? Então, isso faz com que facilita pra gente, tira um peso. Mesmo os menorzinhos, mas eu só tenho pequenininho, mas já sabe andar. Então, ele pode pegar um brinquedinho e botar dentro do saco, né, da caixa lá. Então, desde a mais tenra idade, inseri-los nas atividades de casa. Isso pra gente é um desafio, porque a vontade que dá é da gente fazer tudo, que é mais rápido. Né? Eu faço muito mais rápido do que os 4 juntos, os 5 juntos arrumando, acabo fazendo mais bagunça. Mas aos pouquinhos eles vão pegando ritmo. E com o tempo, quando eles aprendem e eles pegam ritmo, é assim, uma mão na roda. Eu vejo minhas meninas, né? Eu não precisava estender roupa, não tirar lixo, varrer um chão, uma louça. Como isso libera tempo pra gente? E o que eu mostro sempre pra elas é isso, ó. Tempo livre pra mamãe é tempo livre pra vocês, né? Pra eu estar com vocês. Então, vocês gostam de ler 5 capítulos? Mamãe só pode ler 2 no tempo, né? Dentro do nosso planejamento. Mas se vocês ajudam além daquilo que precisa, eu vou poder mais tempo para ler, para brincar. Então, a gente precisa ter isso em mente, que não é uma opção, inseri-los. Não, faz parte mesmo e a gente tem que vencer nossa mania de perfeição, né? Que às vezes a gente quer bem feito. Mas eles não fazem como eu faço. Não, não fazem, não vou fazer tão cedo. Talvez só vou fazer na casa deles. Mas a gente tem que, né, perseverar e ensinar. Outro desafio é conseguir ver as oportunidades para aprendizado no dia a dia. A gente tem que ter atento, com a anteninha ligada. Porque o aprendizado, o ensinar não é só naquela hora. Vou marcar de 8 às 11 a gente vai estudar. E no resto do dia, no resto da vida, não. Então a gente tem que estar realmente com a anteninha ligada para pegar as oportunidades. Às vezes o filho pergunta uma coisa simples e dali, mãe, vem ver aqui a teia de aranha que está lá no poste. E dali da teia de aranha você já cata aquilo ali, já insere um assunto, já aprende alguma coisa ali com ele. Está viajando? Olha a paisagem, olha o que está em volta. Esses dias a gente viajando, meu filho viu a gente estava passando onde estava tendo colheita de milho. Então aquilo ali tinha uns tonéis para armazenar. Então ali a gente já aproveitou.
é o dia a dia, né? Como eu falei, não precisa ter aquela neurose de, ai, o que eu posso ensinar agora? Com o tempo a coisa acaba fluindo. Parece que o nosso sonar fica aguçado e a gente perceber as oportunidades. Outra coisa é conhecer nossos filhos. A gente tem que saber aquilo que interessa, o que faz o olhinho deles brilharem. Conhecer mesmo nossos filhos, que é quando a gente conhece, a gente consegue ter esse olhar mais direcionado. Né? Eu tenho uma filha que é apaixonada por cavalo, apaixonada, a Sofia. Então, qualquer coisa que eu possa fazer essa ligação com fazenda, com cavalo, a gente já puxa. Então, é cansativo? No início é, porque a gente fica... Muitas vezes a gente está acostumado a botar no automático, né? Principalmente quando a gente está trabalhando em casa, a gente coloca no piloto automático e vai embora, vai que vai. E não para observar. Então, às vezes, o filho pergunta alguma coisa. Mãe, como é que faz o leite? Né? E a gente, filho, vem da vaca. Né? Saber aproveitar essas perguntinhas simples, singelas e ensinar. É uma coisa que eu quero fazer lá em casa, já tem um bom tempo que eu disse que eu quero fazer e não faço. É colocar um quadro ou de cortiça, seja lá o que for, para toda vez que eles fizerem uma pergunta, se eu não puder responder na hora, a gente anotar. Ou até um caderno, alguma coisa. A gente sentar e anotar para ver depois. Não deixar passar. Porque a criança, quando ela tem curiosidade para aprender alguma coisa, ela absorve muito melhor o conteúdo. Isso todo mundo já sabe. Então, é não deixar passar as oportunidades, né? Uma perguntinha, não responder de forma... Se você não tem como, ou não sabe, muita coisa eu não sei. Filha, mãe, como é isso? Filha, eu não sei. Vamos estudar, ó, que coisa boa pra gente pesquisar. Então, vamos lá. Mas acaba que se você não anotar, acaba o dia ou passa e a curiosidade vai embora. Se não pode parar na hora, tem coisas que não dá, né? Horas que a gente realmente não tem como. Mas se tem, assim, não tem como, mas dá pra gente dar um jeitinho de parar aquilo ali, desligar o fogão, guardar a vassoura, sei lá. E corre para pesquisar, não deixar passar a oportunidade, né? Outro desafio, tirar o foco do conhecimento e focar no coração. Isso é uma coisa, assim, muito própria da educação domiciliar, e principalmente para aqueles que compreendem que não basta moldar o comportamento da criança, a gente tem que moldar a gente tem que chegar no coração delas. Tem horas que a gente tem que dar férias do estudo para focar no coração. O que é isso? Às vezes a casa, principalmente em casa que tem muitas crianças, tem muitos irmãos, ou às vezes até mesmo um ou dois, às vezes até um filho único, mas que ele está demonstrando certos traços de caráter que não está muito legal, que não está condizente com a palavra de Deus ou com os nossos valores. E às vezes a gente gasta tanto tempo cobrando o dever, a cópia, o exercício, e a gente deixa passar aquilo ali, achando que vai consertar com o tempo. Muitas vezes, vou falar novamente da experiência lá de casa, as crianças estão na mesa e começa uma briga por causa de uma borracha. Uma coisa simples, né? Não quer me emprestar borracha é minha e tal. Seria muito mais fácil eu chegar lá e pegar da outra borracha. Pronto, toma aqui a borracha. Né? Eu tô dando um exemplo simples, tá, gente? Mas isso muitas vezes toma uma proporção bem maior. Então, tem horas lá em casa que eu tenho que parar. Guarda tudo, guarda. Parem, vamos conversar. E a gente vai conversar, vai falar sobre egoísmo, como isso é pecado, como isso desagrada a Deus. E às vezes vai numa manhã, não a manhã inteira. Mas toma um tempo para ensinar que às vezes quando a gente vai ver já não dá para retomar os estudos. E às vezes isso precisa até mais de um dia. Às vezes a criança precisa ser tratada, seja a idade que for, às vezes um adolescente, você precisa focar o coração. Porque nada vai adiantar a gente ter filhos inteligentes, falando várias línguas, dominando artes, mas que não tenham caráter aprovado, que não estejam vivendo de acordo com aquilo que agrada o coração de Deus. Então, e muitas vezes é por causa do cansaço da gente, né? São tantas coisas que a gente precisa dar conta, que sentar para lidar com isso, basta resolver, né? Basta eu ir lá dar outra borracha, basta eu ir lá e dizer quem é que vai ver televisão primeiro, de quem é a vez no computador, e tudo está resolvido.
Então, se a gente percebe que nossos filhos precisam de mais atenção, de mais conversa, e ser tratado o coraçãozinho deles, às vezes a gente precisa parar. Parar até com as coisas da casa. E eu digo isso porque eu tenho muita dificuldade, gente. Quando eu começo a trabalhar na casa, eu acho que toda dona de casa é assim, né? É muito ruim parar. A gente quer começar e terminar uma tarefa, pelo menos, parece que não rende o trabalho, né? Toda hora para. E são coisas que a gente, às vezes, perde muito de ensinar nossos filhos, de cativá-los, de cultivá-los, né? Por isso, pela nossa... Só sempre, depois. Não, para na hora. Conversa, senta, olha no olho e trata aquilo ali. Se for preciso, às vezes, parar 1, 2 dias, até de ver essas disciplinas mesmo. Às vezes até como, vamos dizer, lá em casa as meninas gostam muito de leitura, né? Elas gostam de ler, de pesquisar. E dependendo como for, tem que parar. Olha, hoje vocês não vão fazer isso. Vocês vão fazer outra coisa. Vocês vão ler sobre tal assunto que vocês estão falhando, sobre egoísmo, sobre ira. Então a gente vai estudar sobre isso aqui agora, né? Então, acima de qualquer ganho intelectual, tá tratar o coração dos nossos filhos. E eu vou falar aqui do último desafio, não que não sejam só esses, gente. Eu sei que a gente tem muito desafio, tem muita coisa aí pela frente. Mas um desafio, acho que toda mãe que educa em casa tem, é o medo do fracasso. É o medo de não fazer certo, é o medo de que nossos filhos fracassem por nossa culpa, né? Então a gente tem que aprender a lidar com esse medo. E o que eu pergunto é: o que é o sucesso? O que para você é um filho bem-sucedido? Né? É um filho que é médico, que é advogado, que é engenheiro, né? Que são geralmente as profissões que mais se destacam. E se eles viajarem o mundo, o que é o sucesso para você? Então você tem que ter bem definido na sua cabeça o que é um filho bem-sucedido. Né? Então, para mim, um filho bem-sucedido não é aquele que vai ficar mais inteligente, que vai estar acima dos outros. Eu busco a excelência. Né? É uma coisa que eu sempre falo. Existe o ideal, o bom e o possível. Né? Eu busco sempre o ideal. Né? E o ideal, muitas vezes, a gente não consegue alcançar. A gente fica no bom. E a gente tem que estar satisfeito com isso, mas sempre dentro de um parâmetro. O que é sucesso para você? E para mim, o filho bem-sucedido é aquele filho que teme ao Senhor. Então isso quer dizer o quê? Que eu vou só ensinar a Bíblia para ele e vou deixar as outras disciplinas? Não. Quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente busca viver uma vida para glorificar a Deus, a gente busca excelência em tudo. E é isso que eu falo para elas. Olha, filha, você tem que aprender bem português, bem matemática, porque tudo que vem à nossa mão para fazer, a gente tem que fazer bem feito, né? Mas quando a gente olha nossa responsabilidade educando em casa, a gente tem que ter muito, muito certo isso pra gente. O que é um filho bem-sucedido? Porque muitas vezes a gente vai ver mães que estão frustradas porque os filhos não estão aprendendo latim, né? Gente, estou dando exemplos bem assim genéricos, né? Ou não estão porque com 6 anos, 5 anos, 6 anos, o menino ainda não aprendeu a ler e ele vai ficar para trás. Qual o seu parâmetro para sucesso, né? Eu digo que dificilmente, mas você vai precisar fazer muito esforço para o seu filho não aprender. Que as crianças aprendem sem você querer, né? Eu digo, para dar errado a educação domiciliar, você teria que tirar seu filho da escola, botar ele dentro de uma sala, sem estímulo nenhum, sem material nenhum, e talvez deixar ele na televisão o dia inteiro. E olhe lá, que ele corre risco ainda de aprender. Mas, é claro que não é isso que a gente quer. Mas para uma criança não aprender, você tem que fazer muita força, né? Para que ela não desenvolva. Porque se ela tiver o material, eu conheço muitas famílias que praticam unschooling, né? Para quem não conhece, aquele modelo em que você não segue um currículo. Inclusive aqui no CIMEDU, que a gente já teve palestras, né, sobre isso. Não é um modelo que eu sigo, né? Mas a gente tem visto muitas famílias que seguem e que têm tido bons resultados.
O que eu quero dizer com isso? É que para não dar certo a educação domiciliar, para você fracassar, você vai ter que se esforçar bastante. Você vai ter que ser muito negligente. E eu acredito que ninguém que abrace a educação domiciliar, ninguém que está assistindo o Cimeduc, que buscou, né, se informar mais, tem esse perfil. O perfil do desleixo, perfil da irresponsabilidade. Então, assim, não tenha medo de fracassar. Tenha medo de não estar fazendo aquilo para o qual Deus te chamou. Mas se de fato você abraçou o homeschooling, se você de fato está comprometido com a educação do seu filho, não tenha medo de dar errado, porque dificilmente vai dar. Se você der os estímulos suficientes, material suficiente, se você se comprometer, a criança ela vai aprender. Ah, mas meus filhos já são grandes, já estou tirando agora. Pronto, não tenha medo de fracassar. Ah, mas ele não vai passar no vestibular? Se o seu objetivo para a educação do seu filho for só esse, o meu único objetivo é que ele passe no vestibular, no resto não importa, eu acho que ainda assim você não tem que ter medo. Porque pode ser que ele não passe da primeira vez, né? Mas eu tenho visto muitas crianças, muitos filhos, né? Crianças não já maiores, que estão na escola desde pequena e não passam de primeira. Então, acho que não é um medo que a gente precise ter. A gente precisa botar a mão na massa, fazer o nosso melhor, né? O seu melhor é diferente do meu melhor, porque cada um tem suas limitações, mas sem esse medo de fracassar, né? Porque tem tudo para dar certo, tudo. As crianças, elas são uma esponja, elas gostam de aprender, é uma coisa natural. A criança naturalmente aprende. Quem foi que ensinou a falar? Quem foi que ensinou? Né? Às vezes eu tô com a minha de 2 anos, eu vejo ela falando umas coisas, eu digo, quem ensinou essa menina a falar isso? Eu digo, fui eu, foi o pai, foi a irmã, foi a dia a dia. E elas aprendem, né? E é interessante como muitas vezes meus filhos vêm, mãe, você sabia isso e isso? Eu digo, filha, não, eu não sabia. Onde você viu isso? Ah, estava no livro tal, tal, tal. Então, a criança educada em casa, ela, para fracassar, você vai ter que se esforçar bastante, né? Então, não tenha esse medo, apenas faça o seu melhor, se dedique, corra atrás, estude, supere, né? Não aceite os seus limites. Claro, gente, não aceite assim, um motivo de doença, de saúde, eu não estou falando disso, eu estou falando aquilo, eu não sei costurar um botão. Vai aprender. Eu não sei ensinar, não sei alfabetizar. A gente já tem muito material sobre isso. Então, não se acomodar, né? Um desafio para a mãe que educa em casa. Não se acomodar. Não procrastinar. Essa palavra ela é difícil de falar e até assim, a procrastinação é eu deixar para depois, né? Depois eu faço. Amanhã. Não, é fazer hoje, é correr atrás. A mãe que educa em casa, ela tem que ter bastante disposição, né? Não que a gente vá ser uma máquina, né? A gente precisa de descanso. Isso é muito legal na educação domiciliar. Tem dia que não tô bem, não tô disposta, tô cansada, aconteceu alguma coisa, tive algum problema. Para tudo, vamos só ler, vamos descansar. Amanhã a gente retoma, né? Cada um no seu ritmo, dentro da sua realidade, mas são muitos os desafios. Listei alguns aqui, talvez você, não falou disso, não falou daquilo outro. São muitos, mas não há nenhum desafio que faça a gente desistir ou que dizer assim, não, esses desafios não façam valer a pena. Vale muito a pena, né? E os desafios estão aí para nos fazer mais fortes, nos fazer correr atrás, né? Não é para nos fazer desistir, né? Não estão para nos fazerem desistir. Então, quando estiver diante de um desafio, peça a Deus força, sabedoria, vai em frente e bote lá no checklist, esse já passou. E tem desafios que a gente vai lidar por toda a vida, mas os desafios não são desvantagens, né? A gente tem que apenas ter disposição para batalhar e colher os frutos. E os frutos vêm logo, né? Às vezes eu pensava que eu só ia ver fruto da educação domiciliar quando eles estivessem já grandes, mas não desde agora a gente já começa a colher. A gente tem retorno de outras pessoas, então é muito bom.
Como diz o povo, é tudo de bom, né? Então, eu espero que esses desafios que eu coloquei não te desestimule, mas que você se identifique. Poxa vida, olha, eu gosto muito de compartilhar com outras mães, porque às vezes a gente acha que é só a gente, né? Poxa, é só lá em casa. Não, é na casa de todo mundo. Ah, eu não vou mais fazer, eu acho que eu tô pensando em desistir, porque lá em casa tá assim, assim. Aí você conversa com outras mães que também estão passando por isso, mas elas têm uma outra forma de lidar, de ver. Então, estar em comunidade, em grupos, ajuda bastante por isso. Que uma vai dando dica para outra, vai fortalecendo e a gente vai caminhando aí num caminho muito bom. Eu acho que a educação domiciliar, ela traz muita coisa boa para a gente como mãe, como pessoa, né? E para nossa família. Então, um abração, que Deus abençoe a todos vocês e vamos colocar aí a mão na massa para vencer os nossos desafios, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.